Nessa série de reportagens especiais, nesse documentário que a TV Uniso, a Universidade de Sorocaba e o Laboratório de Comunicação Labcom vem desenvolvendo, hoje a gente recebe o empresário, radiodifusor Teodoro Mendes Júnior. E aí, senta que lá vem história. Esse tem bastante história para contar. É um prazer imenso a gente poder receber você aqui, Theo. E, obviamente, a Universidade de Sorocaba e a equipe do Labcom só pode agradecer a sua participação para brilhantar ainda mais o nosso documentário, a nossa série de reportagens. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês um pouco. Você fala que tem muita história, parece que é coisa de velho, mas não é, tá? É muita história porque comecei cedo. Então, temos histórias, tem um monte de passagens interessantes, tem um monte de saudade, inclusive, porque rádio é isso, completando 100 anos de rádio e eu faço parte dele há mais de 30. Então, isso é gostoso pra gente. Então, vamos lá. Mais de 30, já tem aí um terço desses 100 anos aí, o Theo está participando. E como é que foi esse seu início nessa história, o início desse um terço de 100 anos? Bom, o início mesmo começou, eu era muito moleque, muito moleque. Por quê? Porque o meu pai, ele sempre foi aficionado por rádio, e ele fazia um programa na Rádio Clube, que antigamente chamava PRD7. Ele fazia esse programa na década de 60. E eu ia muito com ele, era aos sábados de manhã, eu ia com ele para fazer esse programa. Ele apresentava, que chamava Festival Sanremo. Era um programa de música italiana, que ele fazia toda sábado de manhã. Então, eu ia lá com ele para curtir Rita Pavone e demais cantores de música italiana. Então, comecei isso, eu tinha 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, e acompanhei ele durante esse período. E depois ele também fazia muita reportagem de campo. Ele era repórter esportivo e fazia entrevistas com jogadores no campo. Então, também cheguei a acompanhá-lo algumas vezes em campo de futebol. Então, a história do rádio começou aí. Ele, como sempre foi aficionado, depois nós acabamos entrando em concorrência de concessão pública e iniciamos a rádio com a Rádio Meridional, em Votorantim. Foi inaugurada no dia 27 de novembro, ou melhor, dia 28 de novembro de 97. Então, de 87. 88, inaugurado em 87. 88,3, inaugurado em 87. Então, ali começou tudo com a Rádio Meridional. Durante a Rádio Meridional, fizemos uma programação na época que era muito diferenciada, era uma programação adulta, inclusive não tivemos muito sucesso com esse tipo de programação, porque não era o que o rádio almejava no momento. Não é como hoje, você vê uma programação adulta, tipo a Rádio Antena 1 e Rádio Alfa em São Paulo, com grande sucesso. Por quê? Porque hoje mudou o estilo rádio. E isso muda a cada ano. E naquela época nós começamos com uma rádio que era muito adulta e não deu muito certo. Mas meu pai tinha um programa lá também, que era História da Música Popular Brasileira, que apresentava aos sábados também, que ele era um dia mais tranquilo. E era um programa que tinha uma boa audiência, porque era um filão. Então ele contava a história da música popular brasileira, tocava música e era um programa bem divertido. Nessa época, o doutor José Teodoro Mendes foi deputado da Constituinte e nessa mesma época que saiu a concessão, ele estava também se desdobrava um pouco aí com essa questão de reescrever a Constituição brasileira. Foi uma época que ele se desdobra com programação de rádio, você dando esse suporte e ele tendo que ir e voltar de Brasília. Foi uma época corrida para a família. Foi uma época corrida, foi uma época que ele ficou muito em Brasília, que foi o ano de 88, o ano da Constituinte, e ele era presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Então isso tomou muito tempo dele, tomou uma boa parte da vida dele. Ele foi 2 vezes presidente da comissão, então foram 4 anos que tomaram bastante tempo dele. Mas ele sempre achava uma brecha para vir e não fazia ao vivo o programa, então ele vinha, quando estava em Sorocaba, ele gravava 2, 3 programas da história da música popular brasileira e participava, com pequenas participações, mas participava do dia a dia do rádio que ele tanto gostava.
Aí, com a Meridional, dessa época da Meridional até chegar a Band FM hoje, né, o Sistema Meridional de Radiodifusão Limitada, tem uma ponte aí de um pouco mais de 10, 12 anos, é isso, Theo? São exatamente 10 anos. 10 anos. Tá? A Band, nós começamos, antes era a Transamérica, ela começou com Transamérica em 92, aí ficamos Transamérica durante alguns anos, até 97, quando daí mudamos para a Band, que são rádios via satélite, e ambas as rádios é uma espécie de franquia, podemos dizer, para o público entender, como se fosse uma franquia. Então nós éramos dono da emissora de Sorocaba, mas éramos franqueados Transamérica, e depois continuamos dono da emissora, franqueados Band FM, desde 97 que estamos até hoje. Mas a concessão, ela é de 92, a concessão da Band? A concessão da Band ela é de 91. Então, é uma outra concessão, que é 102,7, que ela começou em 91, que nós colocamos rádio no ar, então começamos a trabalhar com ela como 102 mesmo, depois já colocamos a Transamérica, que era uma briga na época do ouvinte jovem, que ouvia muito rádio, que tinha muita emissora, muito público para isso, era a Transamérica e a Ipanema, que eram as rádios jovens da cidade. Então, nessa época, 91, 92, 87, com a Meridional e tudo mais, as duas emissoras chegaram a trabalhar no mesmo prédio. Sim. Ali na Imperatriz Leopoldina, era praticamente o mesmo prédio. Você atravessava o quintal. O quintal, exatamente. E aí, obviamente, eram duas equipes, afinal de contas, duas Sim. emissoras de rádio. Quando você tem duas equipes, você tem pelo menos aí, vamos contar aí por baixo, 10, 12 pessoas, 6 pessoas em cada equipe, um pouco mais, um pouco menos, salvo engano. Mais que isso. Sempre tem atrapalhada. Administrar isso tudo é complicado. Como é que foi para você, principalmente nesse início de tudo, administrar tudo isso? Olha, administrar, tinha duas coisas que eram as coisas mais difíceis de administrar. Foi uma época muito difícil financeira, que era uma época difícil, tanto que nós acabamos não conseguindo. Era a Rádio 10 que tinha, que depois se encerrou a Meridional, colocamos a Rádio 10, e era a Band FM. Então tentamos tocar esses dois negócios, mas infelizmente tivemos muitos problemas, acabei vendendo a Rádio 10 para o meu amigo José Abrão, que hoje toca com maestria a Antena 1. E na época era um problema crítico de faturamento mesmo, de comércio, aceitar, era muito difícil. E o mais difícil de tudo era administrar o ego das pessoas. Era muito artista. Isso era difícil. Um querendo aparecer mais que o outro, tudo se achando tudo que eram todos os Brad Pitt da época, então não é fácil, não. Mas a gente toca. Nessa época da Rádio 10, agora você vai falando, obviamente a gente vai puxando na memória. Eu estudava aqui na região da Barcelona, né? E eu era ouvinte da Rádio 10, da Rádio Ipanema, da Nova, e tinham outras emissoras, até a gente acabava ouvindo algumas coisas de São Paulo, né? O que a gente chama hoje de enlatado, né? Que muita coisa que vinha, que a gente conseguia pegar de São Paulo. E na época da Rádio 10, teve um programa que eu acho que se chamava Desembucha, alguma coisa assim, e aí tinha uns personagens, tinha o programa, seus apresentadores e seus personagens. Ali era um momento também que tinha que segurar algumas buchinhas e algumas broncas. Vocês receberam muitas reclamações de fora, não só de ouvintes, mas até do poder público, porque a gente sabe que esse tipo de programa, muitas vezes vai ter uma crítica velada aqui, uma crítica ali, e acaba dando um buchicho, dando repercussão. Recebiam muitas... Por sorte, na época não tinha mídia social. Então isso facilitou muito. Então não tinha muita crítica. Tinha uma coisinha ou outra, mas era muito pouco. Pelo que poderia ter vindo, era muito pouco. Então tinha passagens assim, tinha comentários, tinha bobagens que eram faladas, tudo, mas não tive nenhum problema com o poder público, com promotoria, nada. Então era só problema de discussão de gente mesmo, de bate-papo, de coisa, mas nada sério. Principalmente porque se tivesse mídia social, estava arrebentado. Não dá para fazer mais hoje em dia isso. E aí, um dos primeiros jornais que a gente lembra dessa época também tinha o Jornal da 10, né? Que era apresentado por Nilson César,
Acho que o Paulo Roberto Júnior chegou a trabalhar. O Paulo Roberto Júnior chegou a trabalhar, o Nilson César, no jornal que nós fazíamos, que era um jornal legal, tinha uma boa repercussão. O Nilson César é um grande radialista, né? Um cara que conhece muito disso, e era um jornal interessante, que tinha bastante... Depois até ele não continuou porque ele não podia trabalhar na Band. Por ele fazer PAN São Paulo, não podia fazer outra rede de rádio. Então por isso que ele acabou não continuando conosco. Dá um salto aí. Na Transamérica era uma programação mais via satélite. Chegou, aí você faz essa passagem, né, da Rádio 10, da frequência 88.3 para o José Abrão e permanece com 102.7. E aí, Transamérica, uma rádio mais jovem. Eu lembro que nessa época também era viatura na rua. Quase que todo dia a gente ouvia muito, inclusive na época da 10 mesmo, era viatura na rua sempre, fazendo muito show, muita festa, muito barulho. Essa galera que chegou a fazer esse tipo de promoção de rua, shows e tudo mais, deu muito trabalho para você, Theo? Não posso reclamar. Não posso reclamar, não deu muito trabalho. Tinha muita promoção de rua, então tinha muita. Na época da Transamérica, era uma rádio mais jovem, teve muita promoção de rua, tinha muita coisa. E é um pouco diferente de hoje. Então a gente tinha que estar na rua o tempo inteiro. Era uma briga constante entre Transamérica e Ipanema para ver quem colocava mais adesivo. Então, na época, a gente colava adesivo, era 1.000 adesivos por semana que a gente colava, era uma coisa absurda. E, inclusive, depois, funcionários que trabalhavam na Ipanema me confessaram que a ordem era tirar adesivo da Transamérica. Eu fiquei muito bravo com isso. Mas, tudo bem, a gente tocou e a gente foi uma época gostosa. Então, tivemos muitas promoções, tivemos promoção com a Transamérica, que nós fizemos um campeonato de vôlei uma vez, na quadra de areia do Canacauê, do Instituto Canacauê, no Campolim, que vieram duplas de São Paulo de vôlei. Foi um campeonato muito legal, foi uma promoção muito interessante. Fizemos uma promoção com a Coca-Cola e Cosette, batendo pênalti no Campolim também, que então as pessoas eram sorteadas para bater pênalti. Fizemos uma outra promoção também com a Kaiser na época, que foi no shopping, e as pessoas foram se inscrevendo e nós sorteamos 10 pessoas para participar da final. E a final era o quê? Eram 10 mesas colocadas na praça de eventos do shopping e todos tomando uma garrafa de Kaiser de colher. E quem acabasse primeiro ganharia um freezer cheio de Kaiser. Tá? Então eram promoções interessantes, legais, e que, queira ou não, vamos dizer, hoje o mundo está um pouco mais chato. Então isso daí hoje seria muito difícil colocar. Ah, não, imagine, vai fazer beber no shopping, instigando a beber. Então, e não tinha nada disso, era muita brincadeira, era muito saudável, tá? Então ninguém ia ficar bêbado tomando uma garrafa de cerveja. Então era um pouco diferente. Hoje em dia a gente precisa se policiar, a gente precisa tomar muito mais cuidado com o que fala e com as promoções que a gente coloca no ar. Essa é uma coisa que realmente chama bastante atenção, né? Essa época de promoções mais fortes, e essa promoção com a Kaiser chama muita atenção, né? O cara que tomou, porque você tomar, realmente ninguém vai ficar bêbado tomando uma garrafa de cerveja, mas tomando de colher, é aquele balança e levanta a cabeça toda hora, o cara fica meio tonto ali, pelo menos ele vai dar uma zonzeada. Os que ficaram tontos porque já chegaram tontos. Já chegaram meio... Mas não tivemos nenhum problema disso. Não houve? Não. Alguns, é aquela história, eu não sei se é o movimento, mas não muda muito isso. Eu acho que não mudou muito no contexto da promoção. Inclusive teve uma outra promoção que a Transamérica fez, era a Transamérica São Paulo que fez essa, não foi Sorocaba, uma promoção nacional, em que teve um concurso de beijo. Então, quem ficava beijando mais tempo. Então, o casal que ganhou um carro na época e, se não me engano, ficaram se beijando 48 horas. Então, foi uma coisa absurda. Então, imagina, são coisas que hoje em dia isso daí vai preso. Até promoção de beijo, dia do beijo, teve uma repercussão gigantesca em Sorocaba recentemente, né? Pode, não pode? Atentado, não é atentado? É aquela coisa toda. Houve uma repercussão enorme com a questão do beijo, né? E são coisas que são impensáveis. E foi uma atitude de um juiz que proibiu o beijo em praça pública. Uhum. Então, hoje em dia, imagina se falar um negócio desse. Então, ele proibiu o beijo em praça pública, então deu uma repercussão nacional por uma atitude de um juiz de Sorocaba. Não me lembro quem era na época. Aí a gente dá um salto da Transamérica em 1997. Transamérica virou Band. Vira chave, vira Band. É um outro estilo de música, é um outro estilo de promoção.
talvez um pouco mais agressiva ou não, mas é um outro público, embora o público ainda é um público bem jovem, né? Porque a Band, principalmente naquela época, era uma rádio muito para cima, com o axé, uma época que o axé estava muito em alta. Então era um público muito jovem, ainda vindo de Transamérica, mas era um outro estilo de rádio. Como é que foi essa mudança, essa virada de chave? Bem, isso aí teve uma adaptação de equipe, principalmente. A equipe se adaptou, muita gente continuou. Alguns não se adaptaram em fazer rádio popular. As duas rádios jovens, era o público forte que tinha na época só. As duas eram rádios jovens, mas como musicalmente era diferente, então para gosto diferente. Era essa a diferença. E algumas pessoas, alguns locutores que faziam Transamérica não se adaptaram em fazer Band. Então isso que mudou um pouco. Aí mudou a equipe de venda. Na época, na Transamérica, quem trabalhava comigo era o Marcelo Nascimento, que hoje, ele, se não me engano, ele é coordenador do programa da Rede TV da Luciana Gimenez. Era o Marcelo, que trabalhava na coordenação da rádio. Era o Alex Ruivo, que está aí na cidade, todo mundo conhece, que também trabalhava na área comercial. E daí essa mudança para a Band, eles não se adaptaram, eles acabaram saindo. E um outro locutor que saiu, a gente acabou contratando outras pessoas e continuamos com a equipe. Inclusive a Adriana Fratini fazia parte da equipe Transamérica e continua conosco até hoje. Então você vai vendo. A Mirtz, que é da parte administrativa, trabalhava conosco na época e faz parte até hoje. Então tem bastante gente. E tem uma passagem que eu faço questão de contar, uma passagem de um senhor Márcio Correia, tá? Que hoje trabalha na polícia e trabalha na Cruzeiro do Sul. Tem uma passagem do Márcio... Para quem não sabe, na 10, o Márcio Correia tinha um personagem importantíssimo. Era o personagem do Márcio. Era isso que você... Não, mas não é esse daí. É um episódio um pouco pior. Ele, sentado na recepção, era a recepção e a administração, tudo junto, na entrada da rádio, uma rádio pequena, perto da rodoviária que nós tínhamos. E o Edson Mazo, que nunca mais vi, o saudoso Edson Mazo, que era uma pessoa muito legal, um cara gente boa, que fazia parte técnica, ele estava arrumando uma lâmpada na sala. E tinha despregado um negócio do lustre e tal. Ele estava mexendo com isso. E nessa caiu um prego dele e caiu em cima da mesa onde o Márcio estava. E o Márcio simplesmente pega o prego, pega o grampeador, vira o grampeador e começa a martelar o prego na mesa, na escrivaninha de trabalho. Então, aqui eu cheguei, ele martelou. Eu falei, Márcio, tá louco? O que você está fazendo? Puxa, eu não percebi. Então, tem umas passagens, tem umas coisas assim cômicas. Ele falou, meteu um prego, ficou com um prego na mesa de trabalho. Era a mesa da Mirtz, inclusive. Ficou com um prego na mesa. E aí eu ia falar exatamente isso. A gente tá levando... tá numa parte ainda muito burocrática desse bate-papo. Tá na hora da gente começar a contar um pouquinho daquelas peripécias que acontecem no rádio, Théo. E isso, assim, histórias que os microfones não contam. Afinal de contas, o ouvinte, o telespectador, está ali, está assistindo o seu programa, Silvio Santos, Raul Gil, ou o ouvinte está ouvindo ali o Ronco, ou qualquer outro tipo de programa, enfim, ele vê o que é bonito que vai para o ar, o que é bacana, o que é bem legal, o que é engraçado, mas assim, tem o time certo. Os bastidores é outra coisa. Os bastidores sempre têm uma caca ou um caco. E aí está na hora de você começar a abrir um pouquinho essa mala, essa caixa de ferramentas. Olha, aí. Eu preciso ir buscar no meu HD, porque tem muita passagem e, queira ou não, tem muita coisa que não dá para falar. Não dá. É coisa complicada, desde festas que tinham, porque aquela época era todo mundo muito novo, era tudo moleque. Então, e hoje muitas das mesmas pessoas estão na rádio hoje. Tá, o Walter Calles trabalhou na Rádio 10. Então, você vê muita gente que entrou, saiu, acabou voltando, mas tem muita gente que já tem uma passagem. O Caju trabalhou lá atrás. Então, tem muita gente que tem pelo menos 20, 25 anos. Então, é muito tempo. Então, tem muita gente com esse tempo de rádio. Então, nesse daí tem muita coisa. Agora, você imagine essa velharada 25 anos atrás. Era tudo muito mais embalado, era tudo muito mais irresponsável, até podemos dizer. Por falar teve uma passagem que também é uma coisa que eu não acabei, acho que não foi contado para ninguém, que nós estávamos numa festa da rádio mesmo,
E daí saímos de carro para dar uma carona para ir embora. Eu, Nando Silva e Marcelo Ramalho. Saímos e subimos a General Carneiro de madrugada, e por ser de madrugada a gente fica mais receoso, é só por isso, tá? Nós acabamos passando em semáforo vermelho e fomos abordados pela polícia. E a polícia não abordou apenas. Ela, de madrugada, um carro com 3 caras dentro, ela parou todo mundo e mão para a cabeça, com a arma em punho, apontando para a gente. Nós descemos do carro, com a mão no capô do carro, tudo, para eles fazerem revista e tal, para daí explicarmos quem éramos, o que estavam fazendo, o porquê. Aí fomos liberados. Mas foi uma abordagem bem, não agressiva, mas bem intempestiva, sabe? E isso daí eu acho que a gente vendo hoje é importante. Essa abordagem é importante. Ele não sabia o que tinha. Eu podia estar com droga, podia estar armado, podia um monte de coisa. E eles foram, abordaram, nós ficamos quietinhos, respeitando o que eles mandavam fazer. Viram, revistaram tudo, revistaram o carro, não tinha nada. Boa noite, até logo. Então, é uma coisa que passou conosco. Então, não, mas éramos pessoas conhecidas da cidade, tudo, né? E mesmo assim, fomos abordados, fez toda a revista, viu documentação, tudo. Isso eu acho uma atitude fantástica da polícia, que isso daí devia ter mais vezes. E não só não só abordando uma parte da população que aparenta mais problema. Tem que entrevistar o japonês, o negro, a senhora, a velhinha. A velhinha também faz uma frase épica. Os canalhas também envelhecem. Então tem que abordar todo mundo, que todo mundo pode ter problema. Mais abordagem, teríamos menos problemas hoje nas ruas. Em uma das passagens você falou da história, né, que vocês estavam num evento e tudo mais, enfim. E eu me lembrei aqui de uma passagem que já foi contada aqui, inclusive, durante esses mais de 50 programas que já foram ao ar, uma história de um... Quem foi o dedo duro? Um rapaz, eu não vou me lembrar aqui, mas a gente vai acompanhar esses 50 programas, você vai ver a história. E um rapaz, eu acredito que seja um locutor ou alguém da promoção, que acabou indo embora com o carro da rádio e deu um susto em todo mundo. Acho que foi o Caju que contou a história. Como é que foi? E aí assustou todo mundo. Eu me lembro desse episódio, que foi embora, sem autorização, sem nada, mas eu não me lembro quem foi também. Eu acho que, eu não sei se porque eu mandei embora meio na sequência, mas era talvez uma pessoa meio insignificante, vamos dizer, porque ninguém lembra o nome. Então, mas eu me lembro do episódio. Então, essas coisinhas tem, por exemplo, a gente tinha sorteio de diária de motel. Então era muita coisa de sortear as pessoas, os funcionários, sortearem para o namorado ir buscar, para a namorada e tal, para poder desfrutar da diária de motel. Imagina. Hoje em dia não tem perigo mais, tudo velho. Isso não acontece mais. Segundo... Ai, meu Deus. Tá tudo velho. Walter Calles, Carlinhos Caju, é o chefe que tá falando, que tá dando o recado. É tudo passado já, tudo 50, tudo 50. Ô, Theo, em determinado momento da Band FM, há 14 anos, a Band FM tem o Jornal da Band. E o Jornal da Band, aqui em Sorocaba é a única praça que tem um jornal em sua programação local. A Band, que é uma rádio 100% musical, é a única praça que tem, a cidade de Sorocaba, é a Praça de Sorocaba. E esse jornal nasceu em uma conversa com o professor Fernando Negrão, pilotos foram gravados, gafes foram cometidas, e hoje o jornal está com 14 anos no ar. Tem muita história para ser contada também em relação ao Jornal da Band, né, Theo? O jornal, começamos em janeiro, 14 anos atrás, e foi uma iniciativa que, eu queria pôr alguma coisa de noticiário, que eu sempre gostei da área jornalística, falei, vou colocar alguma coisa no ar e tal, daí conversei com o Fernando Negrão na época, começamos a montar um time para isso, conversei com a Band de São Paulo, pedindo autorização para que eles me liberassem esse horário para fazer. Não foi feito de manhã por causa da Hora do Ronco. A Hora do Ronco é um sucesso no país inteiro, há mais de 40 anos que é um sucesso esse programa, e nós não tínhamos como tirar esse programa do ar, nem era do interesse nosso fazer isso. Então nós fizemos um jornal no final da tarde, que também a cidade começa a ter mais movimento, começa a ter mais trânsito, por exemplo,
E uma outra coisa, eu acho que o Jornal das 18 horas, ele antecipa as notícias de que você iria ver nos jornais da noite, da televisão. E o que acontece? O que acontece, maioria das coisas acontece durante o dia. Esse, inclusive, era o slogan do jornal no seu início. Exatamente, né? Que é antecipando a notícia do que você vai ver de noite. E o que era? O que você assistisse, por exemplo, um jornal nacional, vamos dizer que é um jornal de maior audiência, as notícias que ele dava, as notícias nacionais, internacionais que ele dava, todas já tinham sido dadas por nós às 6 da tarde. Isso acontece hoje ainda. Além das notícias locais, óbvio, as notícias que acontecem. Então, a gente antecipa muito. E isso ficou muito bom, e tanto que 14 anos que está aí, nós estamos indo muito bem com o jornal. Hoje, o jornal está muito bem na cidade. É um jornal que, comparando jornalístico com jornalístico, é um programa que tem a maior audiência jornalística na cidade. Então, a gente tem muito orgulho disso. O Lucas, que hoje é o nosso diretor de jornalismo, começou lá atrás com o Fernando Negrão. Ele assumiu daí a direção quando o Fernando Negrão não dava mais tempo dele fazer, por causa dos compromissos dele junto ao Uniso, e o Lucas assumiu. E de lá para cá teve a troca de gente, troca de repórter, troca de motorrepórter, inclusive, que a Adriana tinha saído, depois ela voltou. Então teve uma equipe muito boa e sempre tiveram bons funcionários que passaram por lá. Aliás, a gente brinca muito, mas funcionário, eu tenho muito orgulho de todos. Eu sempre tive muita sorte, nunca tive problema nenhum com isso. Nunca, a equipe que teve, assim, raríssimas exceções, de que um ou outro que não deu certo, são as pessoas que ficaram durante muitos anos, são pessoas que voltam na rádio hoje para nos visitar. E, então foram pessoas que nós acabamos fazendo amigos. Tá? Então isso é muito gostoso. E nessa minha história de rádio daí de quase 40 anos, 35 anos de rádio, eu nunca tive nenhuma ação trabalhista. Então tenho muito orgulho disso. Que legal, que bacana. Esse jornal, o Jornal da Band, o Lucas esteve na primeira edição, e a gente que está no dia a dia, que está acompanhando, ele sempre fala, sempre relembra isso. Ele esteve na primeira edição, e desde o início, o seu pai, Dr. José Teodoro Mendes, ele participava como um comentarista, como um colunista, principalmente na área política, que ele era amplo conhecedor da área política. E em dado momento, nessa história toda, acabou ocorrendo um entreveiro entre Lucas Pedroso e o Dr. José Teodoro Mendes. Você lembra um pouquinho disso? Como é que foi? Isso foi uma coisa que eu não estava lá no dia, né? Teve uma rusguinha, meu pai fez um comentário, mas não um comentário, foi por trás dos bastidores. Então foi um comentário feito fora do ar e o Lucas não gostou, daí eles tiveram um entreveiro, mas eu nunca interferi muito. Então, o Lucas está há 14 anos junto no jornal e ele sabe disso. O que eu sempre pedi? Um jornal imparcial. Então, eu não quero parcialidade em nada. Eu quero que ele noticie, que nem ontem mesmo teve uma entrevista com a candidata do PCB. Então, o que é? Nós queremos todos os partidos, todas as pessoas, e nós nos atentamos a dar a notícia, seja ela qual for. E na época, sempre foi assim, o meu pai sempre foi desse jeito, ele fazia os comentários dele, mas ele já não fazia mais parte do dia a dia da política. Ele tinha o escritório dele e tal, mas não fazia mais parte da política. E ele comentava muito política, e ele como um profundo conhecedor de direito público, ele comentava muito sobre isso, inclusive ele dava algumas assistências para prefeituras da região nesse quesito. Então era muito gostoso a participação dele. E esse entreveiro não foi por isso que ele parou de ir, inclusive. Esse entreveiro parou de ir, vamos dizer, ele ia uma vez por semana, naquela semana ele parou de ir. Mas depois ele acabou que ele já estava ficando mais velho, a paciência dele já não estava a mesma, e problema de saúde e tal, e ele achava muito difícil ele sair de Santa Rosália para ir até lá, que era uma distância, vamos dizer, o outro lado da cidade, era de uma zona leste para oeste, entendeu? Então era meio oposto, e era um horário de trânsito, então era horário 5h30 da tarde, que era marginal intransitável e tal, então ele estava meio já sem paciência para isso. Aí ele acabou falando comigo, falou, Júlio, você vai, eu gosto de ir, tudo, mas você judia de mim de ir lá, não sei o que, tal, esse horário e tal. Aí acabou não indo mais, ele já não gostava muito de dirigir mais e tal, e ele acabou não indo mais. Essa foi
o verdadeiro motivo. E depois ele já estava mais caseiro, então ele já estava ficando mais caseiro e tal. E foi poucos anos antes da fatalidade que aconteceu com ele. Eles se acertaram. Sim. Mas isso foi rapidinho. Foi uma coisa... E outra, se for falar, discussão com o Lucas, eu já tive umas 30, pelo menos. Ah, é? Então não tem. É ponto de vista diferente e nenhuma delas no quesito jornalismo, porque eu não me meto. O Caju tem toda a liberdade da área artística e o Lucas tem toda a liberdade da área jornalística. Então, eu não me meto, eu não sou especialista, e eles que são. Então, eu quero o resultado. Tá? Então, a gente vai brigar atrás de resultado. E como os dois programas são líderes de audiência, eu deixo eles fazendo do jeito que tem que ser feito. Mas rusguinha é coisa de briga de bastidores, de cozinha, de tomar café, coisinha difícil só. Essas histórias todas de rusguinha, de discussão, de todo mundo, de tudo isso que acontece... Houve uma situação também de que, e eu já vivi uma situação muito parecida, né, de você chegar a ir até uma emissora que não é legalizada, uma emissora pirata, que vai te trazer problemas, que traz problemas. E aí a gente tem que frisar sempre muito isso, né, Theo? Que não são os problemas só para as emissoras de rádio, as emissoras que dão emprego, que pagam impostos, as emissoras legalizadas. Mas tem uma outra série de problemas que causam uma emissora pirata. E aí tem uma história de uma emissora que você acabou tendo que ir também, intervir no meio da discussão. E conta um pouquinho, como é que foi isso daí? Veja bem, foi uma discussão antes. Eu fui até para localizar essa emissora, mas eu não entrei junto com a polícia para poder fazer a apreensão. Nós fomos ajudando no que diz respeito à localização por causa da denúncia de ouvinte comentando, falando, até chegar um ouvinte e falar, tá do lado de casa essa rádio, e tá interferindo bastante na nossa, e interferindo em outros meios, interferindo em outras frequências. Por quê? Porque são transmissores não homologados e tal, então isso daí dá um espúrio, então isso acaba interferindo bastante em outras frequências. Então, por isso que acaba pegando, né? E outra, rádio pirata não paga imposto, rádio pirata não registra ninguém, então tem que fechar mesmo, não tem o que fazer. Você, tendo essas histórias, principalmente de estar frente à rádio, teve um período também que você, obviamente, deu um pouco mais de atenção à sua outra empresa, à família também e tudo mais. Deixou um pouquinho o lado radiodifusor de lado. E é uma coisa que chama bastante atenção. Você deixou um pouquinho de lado, mas sempre ali, sempre bastante participativo. É importante ter essa presença, né, Theo, como empresário e principalmente como mostrar a liderança da equipe, numa liderança geral da equipe. Como você disse, tem o Lucas, diretor de jornalismo, tem o Walter, diretor comercial, tem o Caju, diretor artístico, mas é importante ter essa liderança central também. Tive alguns anos que eu fiquei mais afastado. Começou quando eu assumi em 98, eu trabalhei um tempo em São Paulo, na Bandeirantes em São Paulo mesmo, como diretor de rádios afiliadas, entendeu? Então, era rádios via satélite, então era diretor das rádios via satélite. Então, tratava muito com afiliado, então eu trabalhava bastante nesse setor. E foi uma época que eu acabei afastando um pouco de São Paulo, de Sorocaba. Mas eu ia porque eu chegava em São Paulo às 10 horas da manhã. Então, todo dia, 7h30, eu estava na rádio. A Mirtz é minha gerente geral lá, que é ela que tomava conta de tudo. Então a gente discutia os assuntos que tinha que discutir e era 9 horas da manhã eu ia embora para São Paulo. Então isso foi todo dia. Depois que eu parei de ir para São Paulo, daí montei um outro negócio com um amigo, daí nós começamos a trabalhar com um negócio de franquia de alimentação. E daí foi uma época que eu viajei bastante também, uma época difícil, de muito trabalho. Mas não era tanto. Começava às 7 horas da manhã e parava às 10 horas da noite, de segunda a sábado. Era coisa light. Então, mas todo dia de manhã eu estava na rádio, com raras exceções, mas praticamente todos os dias de manhã eu estava na rádio e eu ia para Indaiatuba ou para onde quer que fosse, para ir atrás de afiliados, de franqueados, eu ia depois do almoço. Então, essa sua passagem pelo Grupo Bandeirantes, como diretor de afiliadas, de rádio e tudo mais, ela veio antes ou depois da chegada da Band FM em Sorocaba? Depois.
foi na chegada em 97 e eu assumi São Paulo em 98. Então tenho um bom relacionamento com eles e assumimos na sequência. E o seu pai, eu volto a citar mais uma vez, doutor Teodoro, afinal de contas, ele gostava muito do rádio, como você mesmo diz, e de falar no rádio. Uma coisa que você nunca curtiu muito. Essa, se não me engano, é uma das pouquíssimas entrevistas que o Theo dá, né? São poucas, não tem muita coisa. Dei uma vez entrevista no Cruzeiro, então não tem muita palhinha minha no rádio. Eu não sou político. Meu pai sempre foi político a vida inteira. Eu vivi com isso desde a minha infância. Meu pai foi vereador pelo MDB, que era na época oposição, na época ditadura. Aliás, ditadura que para nós não teve problema nenhum. Meu pai falava que queria, nunca foi preso, nem eu perseguido. Mas tudo bem. E nós tivemos essa parte. Meu pai foi depois deputado pelo MDB, prefeito pelo MDB, em época que era Maluf governador e Figueiredo presidente da República. Então, mas eu nunca tive, eu participei disso na época política, mas eu nunca gostei de política. Tá? Eu nunca gostei de participar de política, resumindo, sendo bem claro, nunca tive estômago para isso. E nunca teve também essa ficção pelo baseado microfone? Nisso, pelo microfone, eu não tive muita essa. Eu gosto dos bastidores do rádio, eu gosto da administração do negócio, mas eu não gosto de falar de microfone. Porque eu sou gosto de falar o que eu penso, eu gosto de falar, e às vezes a gente não pode. Então eu prefiro não falar para não ter problema. Tá. Então vamos falar um pouquinho aí dessa modernização do rádio, né? Você pegou uma época, não dá pra gente chamar tanto época de ouro do rádio, porque muitos dizem que a era de ouro do rádio foi a época anos 50, anos 60, anos 70, mas você participou ativamente como empreendedor do rádio numa época muito boa, numa safra muito boa de profissionais do rádio, mas ainda com muita dificuldade, porque você não tinha agilidade, por exemplo. O profissional tinha que ter muita agilidade, mas você não tinha agilidade de equipamentos à disposição, até porque não existiam à época. Mudou bastante o rádio de lá para cá, né, Theo? Mudou bastante, mudou demais. E essa é a época de ouro do rádio aí, de glamour do rádio, nós não pegamos. Tá? Então, vamos dizer, até o final da década de 70 foi. Depois, quando começou a televisão, foi aquela boom de televisão, que todo mundo queria televisão. Foi por isso que eu digo que foi uma época muito difícil para o rádio, porque foi a época que nós tínhamos dificuldade financeira. Foi na década, começo de 90, na década de 90, veio o SBT para Sorocaba, veio o Globo e tal. Então, as verbas foram para a TV, então secou o rádio. Tá? Então, foi uma época financeira muito difícil. Em termos de tecnologia, na época, era muito mais difícil de fazer, era muito mais lento, era muito mais complicado. Até a operação locutor naquela época tinha que trabalhar mesmo. Hoje em dia não, ele dá clique no mouse. Hoje é fácil. Naquela época era bem mais difícil até de operacionalizar a coisa. E depois foi modernizando. Aliás, nós somos a primeira rádio, uma das primeiras rádios que eu sei de São Paulo, que foi o programa por computador. Então nós colocamos no computador, na época chamava Digirádio, era um programa em DOS, para você terem uma ideia, e que a gente fazia disparo de breaks. Então aquelas cartucheiras, uns cartuchos, que tinham uma coisa muito, muito antiga, que tinha umas árvores assim, que tinha todos os cartuchos nessa árvore para poder fazer troca de comercial, passou tudo para o computador nesse programa de Digirádio, e foi um avanço. E nós começamos isso em 92. Então, você tem uma ideia, em 1992, os nossos comerciais da rádio eram soltados via computador. Então, foi um avanço brutal na época. Esse avanço brutal, a gente vem notando hoje, foi um avanço em termos de tecnologia, né? Afinal de contas, o rádio, como nós crescemos, eu cheguei a trabalhar com o Digirádio, cheguei a trabalhar com o MD. Os cartuchos, eu já tinha passado essa época de cartucho, mas o MD e o Digirádio eu cheguei a trabalhar diretamente com esse equipamento. E hoje a gente vê
que aquele rádio saudoso que você sentava todo mundo na sala para ouvir o rádio, para ouvir uma radionovela, para ouvir um jornal, para ouvir um programa de música, como a gente sabe, né, Ari Barroso e tantos outros que existiam à época, isso mudou bastante. Afinal de contas, hoje o rádio já não é mais o rádio tão convencional. Nós temos a frequência modulada, nós temos ainda o AM, né, amplitude modulada, mas hoje nós temos o rádio com imagem. E que em dado momento dessa história, dessa rica história do rádio, era impensável, né, Theo? E hoje a gente tem o rádio com imagem. Era tudo muito impensável, né? O advento da internet mudou muita coisa. Nós tínhamos, como começamos de rádio, começamos a fazer a programação no computador, isso em 82. Quem fazia, inclusive, isso na programação e tal, quem fazia muito, era a própria Adriana Fratini. Era um 386, aquele computador super antigo, a gente fazia algumas coisas, e tinha internet discada. Então era aquela que tinha aquele barulhinho de linha para conseguir discar. Então, e hoje a gente acha que às vezes é lento. Então é uma coisa impensável. E toda essa evolução, eu adoro tecnologia, então eu sempre fui em busca de tecnologia, em busca de coisa nova. Tá? Então nós começamos a fazer, na época já, fazia algumas entradas por celular, isso na década de 90, entrava por celular. Então sempre fui buscar alguma coisa meio diferente. E a imagem que veio para o rádio, nós começamos com imagem já antes, já há quantos anos? Eu acho que talvez uns 6 anos atrás, nós começamos a colocar câmera no estúdio para também colocar e tal, mas era uma coisa muito difícil. E hoje nós temos aí a programação local toda nos aplicativos nossos, no site nosso, você tem com imagem todos os programas a partir das 9 da manhã. A gente tem tudo com imagem, né? Eu me lembro bem eu trabalhava nessa época na concorrência, mas Carlinhos Caju ouvia bastante também, né? A gente gostava da forma dele conduzir o programa e ele falava o seguinte, o programa Casa do Caju está também com imagens na internet, no site da rádio. E se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, foi o primeiro programa aqui da região, primeiro programa de rádio aqui da região que foi transmitido com imagens direto Eu acho que dá para dizer que foram, vamos dizer, para não falar bobagem, top 10 do Brasil a começar com isso. E você foi sempre teve essa mão empreendedora de investir. Aí a gente já chega numa nova fase da Band FM. A Band FM que ficou durante 20 anos, 22 anos, um pouco mais, pouco menos, salvo engano, na Imperatriz Leopoldina. E hoje é um complexo de comunicação, uma área enorme, são quase 1.000 metros de área construída ali na região do Jardim Paulistano. Durante uma pandemia, durante um período em que todo mundo está tirando o pé, porque não sabe o que vem pela frente, o Teodoro Mendes Júnior, junto com a equipe, obviamente, de direção da emissora, tem a brilhante ideia de investir. Vamos mudar tudo, vamos revolucionar o sistema de rádio. O que passou pela sua cabeça naquele momento em que você falou, alguma coisa precisa ser feita? Veja bem, antigamente, não tão antigamente, mas vamos dizer aí há 10 anos atrás, nós trabalhávamos com planejamento, você planejava o ano seguinte, planejava 2, 3 anos à frente. Depois as coisas foram mudando de uma tal forma que hoje em dia você não consegue mal planejar o mês seguinte, que as coisas mudam demais. A mudança do rádio veio também, a mudança não de rádio, de toda comunicação. Se imaginar que os grandes jornais, os New York Times da vida, não tem mais jornal, não tem mais jornal impresso, então acabou revista, acabou jornal, a televisão mudou demais. A televisão, hoje, o rádio foi sempre dito, o rádio não sobrevive ao jornal, não sobrevive à televisão, não sobrevive à internet, não sobrevive... E o rádio está aí sobrevivendo e é dos veículos que mais estão se dando bem em termos de sobrevivência. Você pega a Globo, por exemplo, mudou muita coisa. Então, ela tem a Globoplay, que se não fosse isso também, se for pensar em programas da Globo, isso também está diminuindo muito essa fatia de mercado. Então, todo mundo hoje dividiu demais a fatia. Então, todos os meios dividem demais. E isso aconteceu com o rádio também, e a gente tem que procurar inovar. Você pega uma televisão, ela chamava televisão e hoje chama Smart TV.
Tá? Então, ela mudou, ela continua aquela tela grande, mas você vê nela os Netflix da vida, você vê nela YouTube, você vê nela muita coisa. E o rádio continua chamando o rádio. A turma olha para o rádio e imagina aqueles rádios antigos, como esse que está do nosso lado aqui. Isso não existe mais. Então, teria que ser mais ou menos um smart rádio, tá? E que ainda não foi dado esse nome, mas seria mais ou menos isso. E isso é evolução. E o investimento, eu sempre acho que não é porque o negócio caiu, você vai fazendo o seu pé de meia e vai guardando dinheiro. Então, pandemia, tudo eu tive que investir e tive que pagar. Não mandei embora ninguém, não fiz nada. Então, o que é? Eu tive que pagar todo mundo. Então, isso o que é? Consumiu o que eu tinha guardado em anos. Tá? Então, foram 2 anos consumido muito dinheiro que eu tinha guardado a vida toda, e inclusive, porque eu falei, agora é hora de mudar. Então, tinha vendido um imóvel, falei, bom, vamos comprar outro e vamos fazer agora uma rádio nova, fazer tudo novo. Nessa atual crise, para investidor de bolsa de valores, sabe bem que você tem que comprar ação na baixa. Então, a hora que está tudo ruim, vamos investir agora para colher os frutos depois. Que agora começou a melhorar, se for começar a pensar agora em investir, você sai atrás. Então, você tem que investir na baixa para poder colher os frutos antes dos outros. Você citou aí durante esse bate-papo, e a gente vai guardando na memória aqui. Pelo menos 2 pessoas, de todas as pessoas que você citou aqui, pelo menos 2 pessoas chamam bastante atenção, porque saíram de posições de promoção, principalmente, e hoje estão em posições, uma delas em posição bem de liderança, e a outra, a primeira, e só nós temos a Moto Repórter, né, em Sorocaba. E aí eu vou falar para você, o que representa, eu não diria, não vou chamar... Não queria usar esse termo, mas a fidelidade destes profissionais que estão com você. Mirtz Moraes, que fez promoção, que foi, se não me falha a memória, foi telefonista na rádio e hoje tem um cargo de gerência, de direção. E aí tem até algumas pessoas dizem que é lenda, mas não é lenda. Eu sei disso que não é lenda. Existe uma regra também durante até as comemorações de aniversário dentro da emissora. O que representa a Mirtz Moraes hoje no sistema meridional de radiodifusão? Olha, no sistema de radiodifusão é uma coisa, ela representa uma profissional competente, com um comportamento ilibado, uma pessoa fantástica. Mas e para Teodoro Mendes Júnior? Mas para Teodoro Mendes Júnior, ela representa um pedaço. Tá? Eu tenho o braço direito, o braço esquerdo, tenho a perna direita e a perna esquerda, tenho a Mirtz. Tá? Então ela é um pedaço de mim, trabalha comigo já antes de existir rádio, ela já trabalhou comigo em outros negócios. Ela chegou a trabalhar até um pouquinho como caixa de padaria, quando eu tinha padaria. Então eu fui casado com a irmã dela. Quando eu a conheci, ela tinha 13 anos de idade e aos 15 ela começou a trabalhar comigo. Então ela é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito e ela faz parte da minha vida. E aí eu falo também de Adriana Fratini, e eu estou usando, até para homenagear todos os profissionais que trabalham na emissora, eu vou usar 2 mulheres, que eu sei, e são 2 mulheres muito fortes, e eu uso Adriana Fratini. Hoje ela teve um pequeno problema no pé, está se cuidando, está se recuperando, mas uma coisa que me chama muita atenção é a paixão que ela tem pela emissora, e aí eu não digo só pela Band, é pela frequência. Ela tem tatuada no corpo dela a marca, a frequência da emissora. O que representa isso para você, Theo? Você vê uma tatuagem representa uma loucura, mas tudo bem. Mas vindo da Adriana, é passível de loucura mesmo. A Adriana começou a trabalhar conosco, ela tinha 22 anos na época. Então, ela trabalha conosco já há bastante tempo, saiu, voltou, não vou falar porque senão vou dar a idade dela, não pode, mas ela trabalhou conosco já há tempo, com 22 anos. Então era uma menina, ela trabalhava na promoção, ela fazia pedágio na rua, ela colava adesivo em carro. Então teve uma época que era exatamente de 22 anos, era uma menina que trabalhava com a gente. E daí foi progredindo, e hoje é uma excelente moto repórter que infelizmente está afastada. Carlinhos Caju, Carlos Augusto Pinheiro, esse Carlinhos Caju. Ele trabalhou conosco lá atrás, saiu, foi para São Paulo, voltou. É um cara
de uma competência fantástica, é um cara muito bom, é um parceiro muito bom, é uma pessoa que se pode contar a qualquer dia, a qualquer hora, que ele está pronto para atender, ele está pronto, ele é apaixonado pelo rádio, ele é apaixonado pela Band, e nós temos um relacionamento assim maravilhoso, maravilhoso. E antigamente diziam que o Carlinhos Caju era difícil de lidar, que era genioso, mas já passou também, a idade ajuda nisso. O Carlinhos é uma pessoa fantástica. Tem alguém que riu aqui no ponto eletrônico aqui. Não sei não, mas acho que alguém que concordou um pouco com o que você falou, que é uma pessoa um pouco mais geniosa, mas é apaixonado. Mais apaixonado pelo que faz. Theo, eu vou tocar agora, num ponto que eu acho que mexe um pouco mais com você. Afinal de contas, um pouco mais de 1 ano e meio ou 2, nós tivemos a perda do Dr. José Teodoro Mendes. O que representou essa pessoa, esse homem na sua vida? O que representou a figura de José Teodoro Mendes para você? É difícil falar, faz 1 ano e 7 meses que ele morreu. Ele, em 2019, passou por uma sequência de problemas de saúde, com um problema teve que fazer cateterismo, teve que fazer colocar um marca-passo, ele teve problema de um aneurisma cerebral, fez uma cirurgia no cérebro, e eu e minha irmã várias vezes nos conversamos com ele na UTI e falamos, acho que nós vamos perder nosso pai. E no fim ele conseguiu, se recuperou, sarou, ficou bom, voltou tudo normal e acaba morrendo de acidente de carro. Até a gente fala, ele morreu em acidente de carro no dia 24 de janeiro de 2020, antes de começar a pandemia. E até nós falamos, ainda bem que ele foi desse jeito. Ele foi do jeito que ele gostava. Ele foi de uma hora para outra, não sofreu, teve todo o glamour, teve um velório na prefeitura que ele construiu, e ele já pensou se ele tivesse morrido durante a pandemia, nem velório tivesse tido, ali ia ficar bravo. Então ele foi uma pessoa, e um exemplo de vida. Nós tínhamos muitas coisas em comum e outras não. Por exemplo, a parte que ele gostava do que ele gostava, eu não gostava muito. Então eu sempre fui muito comerciante e não sei de onde veio isso, e ele não. Então nós tínhamos essas coisas diferentes. Mas é uma coisa que ele me ensinou, que é o principal e que eu levo a vida toda para os meus filhos, inclusive, é a honestidade, é a hombridade, é a palavra, é a dignidade que de um homem que não tem. Ele trabalhou muitos anos com política e nunca ninguém teve nada, nunca ele foi acusado de nada. Por quê? Porque teve sempre uma vida fantástica, sempre foi muito comedido, sempre foi muito correto em tudo que fez. E isso é um legado que deixa para nós, filhos e parentes dele, fantástico. Vai lá, se recupera um pouco e dá uma respirada. Você deu muito trabalho para ele, Theo? Posso dizer que dei. Eu posso dizer que dei um pouquinho mais do que eu gostaria que meu filho desse para mim, tá? Então, eu sempre fui muito meio rebelde, eu sempre fui muito autossuficiente. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, ele era prefeito na época. Desculpa, mas eu não precisava trabalhar. Eu não tinha que sustentar a família, não tinha que ajudar em casa. Mas eu estudava de manhã, eu saía da escola 12h20 e a 1h eu entrava num laboratório, que eu trabalhava num laboratório de citopatologia, preparando lâminas e tal. Porque eu queria ter o meu ganho, queria ter o meu dinheiro. E não ficar pedindo dinheiro para ele, vou pedir dinheiro para sair com a namorada, então eu não queria esse tipo de coisa. Então eu trabalhava da 1 às 7, desde os 15 anos de idade, então eu acostumei. Theo, vamos lá, você já recuperado, deu uma respirada. Agora, em 2022, nós completamos 100 anos da primeira transmissão. No mês de setembro, a gente comemora 100 anos da primeira transmissão de rádio. Esses primeiros 100 anos se passaram, muita história já foi contada. A gente costuma dizer, e eu não me canso de dizer assim nas entrevistas que eu faço, os sonhos que foram vendidos, já foram consumidos, viraram história. Mas tem muito sonho ainda na prateleira. Nós, como radialistas, nós somos vendedores de sonhos. E tem muito sonho ainda na prateleira. O que você espera para os próximos 100 anos do rádio, desse veículo? Se você tivesse perguntado isso para o Marconi
há 100 anos atrás, ele não ia saber dizer nada do que está acontecendo hoje, tá? Mas tudo bem. O que a gente espera é o seguinte, que eu acho que é um veículo de comunicação que não vai morrer, ele é mutável, ele aceita mudanças, ele tem uma agilidade, se não tanto, maior que da internet. Tá? É mais fácil você chegar na rádio, o microfone já fala, você corta a música, corta o que vier, já fala. É muito mais rápido do que você querer entrar num site e digitar um texto para colocar no ar. Então, a agilidade da internet, do rádio supera, inclusive, a da internet. O rádio vai ter que estar mudando o jeito de ser. Então, com o advento do 5G, o que vai acontecer? Já falam que está em teste um transmissor de 5G. Então ele vai transmitir o rádio pelo 5G. Então o rádio não vai mudar o tipo de aparelho, não vai ser mais esse aparelho. Não sei se eu vou estar aqui para ver isso, mas eu acho que isso daí vai mudar ainda muito. O modo de receber o que tem o rádio. Por exemplo, o rádio hoje, ele é notícia, ele é entretenimento. Música, você tem vários tipos de música. Então você não fica esperando para passar na Globo um filme que você gostaria de ver. Você vai buscar esse filme em várias plataformas que tem. Então, o rádio vai mudar isso. Talvez a música perca um pouco o glamour da música do rádio. Mas o programa em si é o programa de música com entretenimento, com bate-papo, com jornalismo. Então, tudo isso eu acho que não morre nunca. Tá? Eu acho que isso vai evoluir cada vez mais, vai evoluir para o celular. O celular hoje virou tudo, né? Então, o meu filho não liga a televisão do quarto dele, mas ele assiste YouTube o tempo inteiro no celular, ele prefere do que na televisão. É um absurdo? Eu acho, mas eu estou velho. Eu acho que isso vai mudando, vai mudando. Então, o celular está sendo muito consumido. E também, provavelmente, daqui pouco tempo, 2 anos talvez, não vai ter mais chip no celular. O celular vem tudo, a numeração do seu vai ser pelo ID. Então, você vai ter o celular diferente. Então, tudo isso, o consumo vai mudar muito. E isso, o celular acaba sendo muito mais consumido para você ter todos os meios de comunicação nele. Você vê o filme, você vê a notícia, você vê o rádio. Tá? Realmente, você vê o rádio. Então, para você, quem tem o aplicativo da Band, que nós temos aí cerca de mais de 30 mil pessoas que têm o aplicativo da Band, ele vê a Band em tempo real, ele está vendo a notícia, ele está vendo o programa, ele está dando risada com o programa, ele está vendo caras e bocas, então isso é uma participação. Nós temos uma participação de pessoas que moram em vários lugares, e tem um ouvinte nosso, que ele é um português de Portugal, que ele é um caminhoneiro e ele sintoniza pelo nosso site, no painel do caminhão dele. A gente vê, ele já filmou isso, mandou para a gente. Ele sintoniza a Band e ele vai ouvindo e vendo os programas da Band na madrugada que ele está na Europa. Então ele mandou esses dias um vídeo que ele indo da Suíça para a Finlândia, uma estrada inteirinha cheia de gelo, aquela madrugada gelada, e ele ouvindo a Band e mandando para nós o vídeo que ele estava ouvindo, A Casa do Caju. Então é fantástico de ver isso. E isso eu acho que é o futuro. Teodoro Mendes Júnior, a Universidade de Sorocaba, a equipe do Labicum, só pode realmente agradecer a sua participação, abrilhantando ainda mais essa série de entrevistas especiais, falando um pouquinho desse teu período, desses pouco menos de 30 anos de radiodifusor, de empresário no meio de comunicação, contando um pouquinho também dessa história e aquilo que você espera para o rádio. Obrigado mais uma vez, sucesso, vida longa à Band FM. Eu que agradeço, é imenso prazer estar aqui, poder falar do que a gente faz, poder falar do rádio, que é uma coisa apaixonante, poder dar ideias, perspectivas nossas que temos, e isso daqui fazer parte dos anais da história do rádio sorocabano. Muito obrigado pela participação, de me proporcionar estar aqui com vocês. Senhoras e senhores, Teodoro Mendes Júnior.